Glória a Deus, né? Vamos começar a reunião então. Essa semana o tema era livre, e quando é livre eu fico mais feliz, né? Que a gente deixa o Espírito Santo falar o que ele quer falar. E eu, orando pela reunião, Deus me falou uns versículos e tal, e ele falava o nome, Jezreel. Aí eu falei assim, gente, Jezreel, ficou parecendo que eu não conhecia nada da Bíblia, né? Mas eu falei, será que é o nome de uma pessoa, né? E daí, eu falei, Jezreel. E eu fui estudar para ver o que Deus queria. Jezreel é um vale, vai ser o vale do juízo final, do Armagedon, né? Onde vai ser travada a guerra entre o bem e o mal ali. E eu acredito, se Deus está falando com a gente nesse vale, é porque está muito próximo a sua vinda, né? E o que Deus quer? Ele quer nos preparar para esse dia. E esse vale, gente, a Bíblia fala em Joel que é o vale de Josafá, o vale de Jezreel, né? E ali ele se chama Vale da Decisão, né? Aonde ali vai ser travado uma guerra, acredito eu, depois que Jesus buscar a noiva, a sua igreja. E o mais é aí só o pastor Walter para trazer uma explicação para a gente. Mas hoje eu vou estar falando sobre esse vale e como que a gente vai alcançar a salvação, como que nós vamos subir com Cristo, né? E nós vamos começar lendo 1 Reis 21, do 1 ao 4. 1 Reis 21, do versículo 1 ao versículo 4. Todos já acharam? 1 Reis 21, do 1 ao 4. Madalena. Então vou estar lendo aqui. Todos já acharam? 21. 1 Reis 21, do 1 ao 4. Então fala assim. Nabote recusa vender a sua vinha a Acabe. Sucedeu depois disto o seguinte: Nabote, o Jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro que ela vale. Porém Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa, por causa da palavra que Nabote, o Jezreelita, lhe falara. Quando disse: não te darei a herança de meus pais, e deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: que é isto que tens assim desgostoso o teu espírito e não comes pão? Ele respondeu: porque, estou lendo mais um pouquinho, porque falei a Nabote, o Jezreelita, e ele disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Vamos estar lendo até aqui e a gente vai estar falando sobre essa história. Então havia um homem que morava nesse vale de Jezreel. Esse vale era muito fértil e aqui a palavra conta que esse vale era perto da casa do rei Acabe, casado com a mulher mais má da história, chamada Jezabel.
E esse Nabote, ele tinha recebido de herança uma vinha. E naquela época a lei, se você recebera uma herança, você não poderia vender ela. Ela teria que ir passando, você não podia vender. Então isso aí era uma lei lá mosaica, era uma lei que para Nabote era uma lei de Deus. Então ele não podia descumprir aquela lei. Por quê? Porque Nabote era um homem de Deus e valorizava as coisas espirituais. Então, se ele valorizava, nada ia fazer ele desfazer daquela vinha. Porque a lei falava, a lei de Deus falava, você não pode vender ela. E Nabote, gente, ele era um homem que não negociava os seus valores espirituais. E eu fiquei pensando muito nesse texto e eu fiquei pensando quantas coisas Deus nos dá. E tudo que Deus nos dá, nós podemos negociar, nós podemos cuidar de qualquer jeito, nós podemos falar, eu não quero mais o que o Senhor me deu, dá para outro. Nós podemos fazer isso? Porque se a gente fizer isso, a gente não está valorizando o espiritual e nem valorizando o que Deus tem posto nas nossas mãos. E se tem algo que acontece muito, mas muito mesmo, dentro da igreja do Senhor, é pessoas negociando valores. Às vezes as pessoas têm muito dom, tem muita coisa que Deus deu para ela, para ele, e por qualquer motivo ela entrega para outro. Então, aquilo que Deus deu, ela falou, não quero mais, toma. E, gente, isso fala com a gente. O que Deus nos dá, a gente não negocia, a gente não larga, a gente não abandona, a gente não murmura por causa disso. A gente tem que dar valor, né, no que Deus nos dá. E esse homem Nabote, recusando vender a vinha para Acabe, a esposa dele, Jezabel, que era uma pessoa má, falou, não, deixa que eu cuide disso. E ali, o que ela fez? Ela pegou ali os reis ali, os senhores da lei, e dentre eles, 2 homens maus, e inventou mentiras contra Nabote. E ali falou que ele não obedeceu o rei e tantas outras mentiras de Jezabel. E o que aconteceu com ele? Eles mataram Nabote apedrejado. Aonde? No vale de Jezreel. Mas, gente, Acabe, ele quis uma coisa que não era dele. Ele falou assim, eu quero a vinha de Nabote, porque ela é bonita, e eu vou arrancar aquilo ali, vou plantar uma horta. Olha só, ele ia trocar uma vinha por horta. Então, ele estava assim, nada satisfazia Acabe, nada estava bom para ele. Ele estava de olho no que é do outro. E, gente, Acabe não precisava daquela vinha. Ele já morava numa casa de campo, ele era riquíssimo, ele era rei. Ele não precisava daquilo. E nem Jezabel. E ali a gente vê, gente, que a gente nunca pode ficar olhando para a vinha do outro, para a vida do outro. E almejando o que é do outro. Ali, quando Acabe almejou a vinha do outro, quando Jezabel começou a mentir sobre Nabote, ali eles assinaram a sentença deles, a sentença de morte. Eles mataram um inocente, eles defamaram um inocente. Cuidado, gente, quando você defama alguém, quando você fala de alguém sem ele estar perto. E ali eles assinaram a sua derrota. E sabe o que aconteceu com Acabe? Ele ficou com a vinha. Por quê? Porque ele valorizava as coisas da terra. E Nabote valorizava as coisas do céu. Dinheiro nenhum Nabote vendia a vinha,
porque ele era obediente a Deus. E Nabote com certeza está na glória. E sabe o que aconteceu com Acabe? Ele foi morto, Jezabel foi morta ali no vale de Jezreel, e toda a descendência de Acabe foi morta. Sabe por quê? Porque ele quis a vinha do outro, porque ele invejou o outro, porque o outro não quis vender, ele inventou mentiras dele. Assinou a sentença. Quantas pessoas têm assinado uma sentença de morte na sua vida? Quando o quê? Nada tá bom. Eu quero é a vinha do outro. Eu quero aquela lá. E eu sou tinhosa, eu quero aquela. O outro não me serve. E ali Acabe foi morto, perdeu o reinado, tudo que ele tinha, e não ficou um para contar a história da família dele. E sabe, gente, nós aprendemos muito com essa história a valorizar as coisas espirituais. Acabe, gente, sabe qual que era o mal de Acabe? Ele conhecia tudo que é certo, sabia? Mas foi casar com uma mulher por causa do dinheiro dela, porque ia juntar riquezas. Ele sabia o que era certo e fazia o que era errado. Eu penso assim, que Acabe era um desviado. Conhecia a palavra de Deus, mas fazia tudo o que é errado. Eu conheço, eu sei que isso é certo. Mas o que tem eu ter isso lá em casa? O que tem? Desviado. Sabe a verdade, mas pratica o erro. E quantos desviados a gente vê aí, que conhece a verdade, mas pratica o erro, pratica a mentira. Então, gente, a gente precisa abandonar essas coisas na nossa vida, né? A gente tem que ser um Nabote, que não negocie os nossos valores. O Senhor me deu esse dom, o Senhor me deu isso e eu não vou abrir mão. O Senhor me deu 3 filhos e eu não vou abrir mão deles. Deus não deu? Toma conta. Não é assim? Então, tudo que Deus nos dá é pra gente cuidar, é pra gente não negociar, pra gente não desistir, pra gente perseverar. E olha, gente, essas pessoas que ficam aí defamando as outras, denegrindo, causando o quê? Depressão, tristeza na vida das pessoas, elas estão assinando sentença. Tudo que o homem semear é o que ele vai colher. Acabe semeou na terra e foi morto nela. Nabote semeou no céu e foi para o céu. E ali o sangue de Nabote foi reivindicado ali em Jezreel. Não sobrou um para contar a história, né? Então a gente tem que ver tudo isso. Em Joel 3 está bem para frente. Joel 3, o 12 e o 14, vamos estar lendo. Joel 3, versículo 12 até o 14. Três, do 12 ao 14. Então fala assim: levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque está madura, e a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões e multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Então a gente vê, gente, que o dia do Senhor decidir todas as coisas, está perto.
E ali eu estava estudando sobre comecei a estudar sobre o nome Jezreel, né? E o que eu fiquei sabendo que para mim foi de grande importância, acredito que vai ser para vocês também. Esse vale de Jezreel está no lugar chamado Megido, se eu não me engano, Megido. É como assim, Minas Gerais e a cidade de Uberlândia está aqui. Então ele tá lá no Megido. E esse vale, gente, Israel é um país pequeno. Então ali qualquer pedacinho de terra constrói ali. Qualquer coisinha que às vezes faz alguma coisa. Mas esse vale de Jezreel tá uma planície até hoje. Ninguém constrói nada lá. E vocês acham que é porque eles sabem dessa história? O povo de Israel não acredita nem em Jesus. Mas quando Deus não quer uma coisa, não acontece. Ninguém mexe nesse vale. Ninguém constrói lá. Porque ali vai ser a batalha do Armagedon, a batalha final. No vale de Jezreel. Então, gente, é tão interessante as coisas. E eu fiquei pensando, Deus, como o Senhor me traz esse nome? Sendo que eu não sabia disso. E sabe o que é a única coisa que construiu nesse vale de Jezreel? Um aeroporto. Um aeroporto, mas não internacional. Um aeroporto do exército. Muitos vão ter que chegar ali, no vale da decisão. Uma guerra vai ser travada entre o bem e o mal. E quem vai ganhar, gente? Jesus vai ganhar a batalha. Então, Jesus está às portas. A qualquer hora, a igreja sobe. Quem aqui quer subir? Olha, gente, e quem ficar não salva não. Vai ser muito difícil, né? Então, a gente tem que se preparar, né? A gente tem que se preparar e sempre lutar contra o mal. E às vezes o mal, ele está o quê? Dentro de nós. Gente, a gente tem hora que é mal. A gente tem hora que não é boazinha não. Mas a gente ainda está onde? Vivendo a graça. Nós estamos debaixo de misericórdia. Eu erro aqui, peço perdão ali, amanhã eu já fiz as pazes com o papai. Mas o dia do juízo acabou, né? E ali, naquele vale de Jezreel, foram várias guerras travadas ali naquele vale. A guerra do Gideão com os medianitas, de Saul com os filisteus. Então esse lugar é um lugar de confronto. É um lugar de confronto. E ali vai ter o último confronto da história. Amém? Então, a gente não precisa ler esse versículo. Em 1 Samuel 8, do 1 a 18, fala o quê? Das vitórias de Davi. Davi, gente, como que a gente conhece Davi? Um homem segundo o coração de Deus. Será que Davi perdeu uma batalha na vida dele? Por que, gente? Deus estava na frente. Ele era um homem escolhido porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Eu tenho hora que eu falo assim, Deus, mostra para todos nós o que é ser um homem ou uma mulher segundo o coração do Senhor. Mostra tudo. Pra gente ser essa pessoa. Porque quando a gente é essa pessoa, gente, a gente não vai ter derrota. Davi não teve derrota. Ele teve um problema familiar, mas nenhuma guerra dele, ele foi derrotado.
Deus sempre dava vitória para ele, né? Então, gente, a gente precisa aprender a viver segundo a palavra de Deus. Em 1 Pedro 2, do 18 a 22, esse nós vamos ler porque eu achei ele importante. É rápido, viu, gente? Estou terminando. 1 Pedro 2, do 18 ao 22. Primeira Pedro está no final, né? Mais no final da Bíblia. 2, do 18 ao 22. Então fala assim: servos. Você achou aí, dona Tereza? 1 Pedro 2, do 18 ao 22. Então fala assim: servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom o cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo da sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados, por isso o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Vamos ler somente até aqui, né? Então aqui, gente, está nos ensinando como que nós vamos alcançar o coração de Deus, como que nós vamos ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Quando a gente suportar com paciência as aflições da nossa vida, quando a gente suportar as injúrias contra nós. Nabote, ele suportou, gente. Ele não negou Jesus, ele não negou o Deus da vida dele. Ele suportou e ele venceu. Ele venceu aquela batalha e está com Deus. Aparentemente, ele foi derrotado, mas ele não foi. Ele foi para a glória, né? Então, a gente tem que entender tudo isso. Quantas vezes a gente fala assim, mas eu estou sofrendo uma injustiça. E você quer bater de frente, né? E aqui a Bíblia fala que não é assim. A gente tem que suportar. A gente tem que amar. A gente tem que esperar a hora certa para falar, para ir devagarzinho, né? Para que a pessoa seja liberta daquele mal. Uma coisa assim que a gente tem que entender na nossa vida, que o mundo aí fora, gente, eles estão muito machucados. As pessoas estão machucadas, mas muito machucadas com a vida que eles tiveram. Por quê? Porque aí o diabo entra e fica lembrando, olha o que me fizeram, olha o que eu passei desde criança, olha isso, olha aquilo. E aí o diabo entra. E por que as pessoas ferem tanto as outras? Uma pessoa ferida, quando alguém te ferir, ora por ela. Ela tá cheia de feridas, de marcas na sua vida, e ela precisa ser curada. E às vezes, se você rejeitar, se você agir sem amor, do jeito que tá falando aqui, eu vou sofrer essa injustiça. Por quê? Porque aquela pessoa, certamente ela tá ferida. Porque se ela está me ferindo, ela tá ferida. Pessoas feridas ferem.
E eu vou falar um negócio para vocês, gente. Eu já feri muita gente. Mas eu era muito ferida. E se Deus não tivesse misericórdia de mim, se Deus virasse a cara para mim, assim, ó, some da minha frente, eu te rejeito. Hoje eu não estaria aqui. Sabe por quê que a palavra de Deus está falando uma vida exemplar? Porque nós temos que ser um exemplo de vida cristã, um exemplo de Jesus na nossa vida. Um dia nós ferimos muitas pessoas, mas Ele não nos abandonou. E hoje, as pessoas viram a cara por pouquíssima coisa. Às vezes elas te ferem, mas você não pode ferir. Por trás de uma palavra que te fere, tem um sofredor que já foi ferido. Hoje eu sei que as pessoas que me feriram estavam feridas. Eu tenho certeza. E de imediato, a gente sofre, depois fala, gente, eu tenho que orar por ela, ela está ferida, por isso que ela está me ferindo. E a gente tem que entender também, gente, que por trás de tudo tá quem? O encardido, o Satanás, que quer nos derrubar, que quer nos vencer a todo custo. Mas você vai negociar a sua salvação com Satanás? Deus me deu a minha salvação e eu não negocio ela. Eu não vou dar ela de bandeja para o Satanás, não. Ele vai usar pessoas para me ferir, para tentar me tirar do propósito de Deus. Eu não vou sair. Se Deus quiser que eu saia, eu saio. Às vezes Deus quer, gente. Mas você não vai sair porque foi ferido. Você vai sair por uma direção de Deus, né? Então, a igreja de Jesus, ela precisa crescer. Tem uma parte na Bíblia, eu vou ler aqui rapidinho, não precisa vocês abrir. Tá em 1 Coríntios 3, 5 a 9, fala assim, ó. Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de quem? Veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Então, o que a gente vê hoje é as pessoas assim, mas eu sou da igreja tal, a minha igreja é melhor, eu sou disso, o outro fala, eu sou daquilo, e vira aquela confusão. E, gente, na verdade, nós somos de quem? Nós estamos congregando na igreja Lagoinha, Uberlândia. Mas de quem que é o voo divino? É de Paulo, voo divino? Você é de Cristo. Você é de Cristo. Nós trabalhamos para Cristo. Nós somos lavoura de Deus. Nós trabalhamos para Deus. Nós não trabalhamos para a igreja. Claro que a igreja é do Senhor, mas nós temos que ter em mente que nós trabalhamos para Cristo, para o Senhor, né? Porque senão nós não vamos longe. Nós vamos cavucar ali, plantar alguma semente, nasceu, tá bom, não vou plantar mais não. Chega! Negocia o que Deus colocou na sua mão. E o que Deus coloca na nossa mão é inegociável. É inegociável. A gente não pode negociar, né? Então, a gente tem que largar de quê? Intrigas, brigas, defamações. A minha igreja lá é melhor.
tal, o fulano é melhor que o fulano prega melhor. Ah, não, gente. Vamos largar essa história? Nós somos de Cristo. Nós temos que amar todas as pessoas. Nós temos que ter uma vida cristã exemplar. É isso que Deus espera de nós, né? Não precisa ler também, eu já estou quase terminando, eu estou nos 30 minutos, eu vou passar só um minutinho. No Salmo 45, 7, fala assim: amas a justiça e odeias a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Vou ler só até aqui. Então a gente tem que entender, esse Salmo 45 é muito lindo, fala assim, a gente entende que está falando do casamento da noiva com Jesus, é muito bonito. E se tem algo que a gente tem que entender, é que Deus é um Deus de justiça. Ele odeia o quê? A iniquidade, ele odeia as coisas erradas. Então a gente tem que procurar viver em justiça, praticando a justiça de Deus na nossa vida, né? Nas nossas decisões. E as nossas decisões vão determinar o quê? O nosso futuro. As nossas decisões. Se eu decidir certo, estou determinando o meu futuro. Nabote não decidiu certo? Ele morreu apedrejado? Mas ele está com Jesus, gente. Está no paraíso, né? Então, as nossas... E Acabe, ele decidiu certo? Foi exterminado, né? Então, a gente tem que ver tudo isso, né? Então, o vale da decisão, Jezreel, a gente entende que ele está o quê? Preparado. Ele está lá, ninguém mexe. E não é porque... tem uma ordem lá, não, ninguém mexe. É porque Deus não deixa mexer. Então, a gente vê que está muito próximo de muita coisa acontecer. E aí, eu pergunto para vocês. O Vale de Jezreel está preparado? E vocês? Será que nós não temos negociado a nossa salvação? Será que nós temos negociado a nossa salvação? Será que por qualquer coisa, às vezes nós falamos, eu não vou em igreja nunca mais, eu não quero saber do irmão nunca mais? Está negociando. Você pode perder a sua salvação, porque aqui onde nós lemos aqui em 1 Pedro, fala que se você não suportar a fraqueza do seu irmão, você não é um cristão. E quem vai subir com Jesus? É o cristão verdadeiro. Aquele que tem as vestes alvas como a neve. Será que as nossas vestes não têm algum risquinho? E se Jesus voltar essa noite? E se ele não voltar? Se a gente morrer essa noite? Tereza é engraçada. Não é? É uma coisa de se pensar, né? Como que a gente está tratando as ofensas na nossa vida? Ah, eu sou de Paulo, eu sou 10. Eu sou de fulano. Gente, nós não é de ninguém, nós não é ninguém. Nós somos de Cristo, né? E hoje eu estava orando, Deus me deu uma palavra. Mudança, mudança. A igreja precisa mudar. Nós precisamos de mudança. Todos os dias nós precisamos mudar um jeito de olhar, um jeito de falar, um jeito de tratar com ofensas. Porque todo ofensor é o quê? Ferido.
O ofensor, ele precisa de você. Mudança. 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 Vestes brancas como a neve. É isso que Deus quer de nós. E não demora, gente. Eu acho que a gente vê a trombeta tocar. E Deus está nos alertando, né? Para que a gente venha ter uma vida mais digna com Ele. Negando a nossa vontade para fazer a vontade dEle. Amém? Que Deus abençoe vocês.